Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto e renova dentro em mim um espírito reto. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ler a Bíblia para que Deus possa fartar a nossa alma com seus ensinamentos, que nós possamos ter um coração ensinável. Aleluia. Você tem um coração ensinável? Então você vai ter um coração farto, satisfeito da palavra do Senhor, e você vai aprender da palavra para poder praticar. Amém? Vamos ler então a nossa Bíblia neste dia de hoje para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Josué capítulo 4 até o 6. Estarei lendo hoje na Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, Revista e Corrigida. Você tem sua Bíblia aí? Pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Josué capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué.
segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali então, ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, ainda que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o povo de Israel. E temeram-no, como havia temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco em Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué, capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão,
de diante dos filhos de Israel, até que passassem. Derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pedra e circundou os filhos de Israel em Gibeá de Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circundou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circundaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná do dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué no pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo.
E fez Josué assim. Josué, capítulo 6. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. Os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, e andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dito: Não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e viram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela
e todos os que ela estiveram em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e o ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E se sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e ao gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo que tinham, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele mesmo tempo, Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, a fundará, e sobre os seus filhos mais novos lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, um médico, sábio. Glória a Deus. Evangelho, boas novas. Lucas, capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, apareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo. Querido amigo Teófilo, para que se tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Vou começar com o sacerdote judaico, Zacarias,
que viveu quando Herodes era o rei de Judá. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora no pátio do templo, orando, enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração. A sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento. E convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no Espírito. Ele irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Então o anjo disse: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou a você para transmitir estas boas novas. E agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Glória a Deus, aleluia. Acabei de ler o Evangelho de Lucas, com referência bibliográfica na Bíblia, Nova Bíblia Viva, na linguagem de hoje. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Seja um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, que nós possamos receber o entendimento direto
do Espírito Santo, nosso fiel professor. Que essas palavras fiquem em nosso coração e que venha ter um entendimento, que nós possamos ser renovados a nossa mente através da leitura desta palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Fica comigo, fica conosco neste dia. Dai sabedoria para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos.